Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 21 de janeiro de 2022. Destruída por Deus? Pesquisadores apontam que meteoro caiu em Sodoma. De acordo com a Bíblia, no livro do Gênesis, a cidade de Sodoma foi destruída por Deus por causa da maldade de seu povo. Embora existam vários locais históricos que poderia ter sido Sodoma, a história era considerada como uma narrativa mítica. Eles focaram sua atenção em uma cidade da Idade do Bronze chamada Tal el-Ammon, que fica no Vale do Jordão. Em 2005, os arqueólogos descobriram uma camada de 1,5 metros de espessura de destroços, composta por materiais que foram identificados ao intenso calor. Essas evidências de queima por altas horas em todo o local, afirmou em um comunicado o geólogo Cid Mitra, que liderou a equipe de pesquisa. E não existia tecnologia naquela época, na Idade Média do Bronze, para que as pessoas pudessem gerar calor com esses altos valores de temperatura. Por isso, os arqueólogos sugeriram a hipótese de que a cidade foi destruída pela queda de um meteoro, como o evento ocorrido em Tunguska em 1908, que destruiu as florestas nessa faixa da Rússia, com a energia de 10 bombas nucleares do tamanho de Hiroshima. As evidências estudadas pelos pesquisadores incluem carbono semelhante ao diamante, cerâmica derretida e outros materiais afetados por altas temperaturas e também um choque de pressão que teria sido gerado pela explosão de um meteoro. A visão da doutrina espírita, a Bíblia traz a primeira revelação do cristianismo. O nome Bíblia significa o livro. Originalmente em hebraico e aramaico, foi traduzida para o latim por São Jerônimo, na chamada Vulgata Latina, no século V da Era Cristã. Os 5 livros iniciais da Bíblia, que constituem o Pentateuco mosaico, referem-se à formação e organização do povo judeu, após a libertação do Egito e a conquista de Canaã. Embora atribuídos a Moisés, esses livros não poderiam ter sido escritos por ele, na medida em que relatam, inclusive, a sua própria morte. As pesquisas históricas revelam que os livros da Bíblia têm origem na literatura oral do povo judeu. Somente após o exílio na Babilônia foi que Esdras conseguiu reunir e compilar os livros orais mantidos em sua memória e proclamá-los em praça pública como a lei do judaísmo. Por esta razão, ela não pode ser entendida como a palavra de Deus. Sobre a primeira revelação, Allan Kardec esclarece no Evangelho segundo o Espiritismo, há 2 partes distintas na lei mosaica de Deus, promulgada sobre o Monte Sinai, e a lei civil ou disciplinar, estabelecida por Moisés. Uma é invariável, a outra é apropriada aos costumes e ao caráter do povo, e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos. Esta lei é de todos os tempos e de todos os países, e tem, por isso mesmo, um caráter divino. Todas as demais são leis estabelecidas por Moisés, obrigado a manter pelo temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às leis, ele teve de lhes atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus. Mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos não matarás e não farás mal ao teu próximo, não poderia contradizer-se, ao fazer do extermínio um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório.
No caso específico de Sodoma e Gomorra, o espírito Miramês esclarece pela psicografia de João Nunes Maia no livro Filosofia Espírita volume 11, onde comenta a questão 526 do Livro dos Espíritos: os espíritos têm ação sobre a matéria, quando há conveniência. Deus sabe e ensinou aos seus filhos maiores a dominar todas as coisas, e a própria matéria é obediente aos seus comandos. No caso dos vulcões, as erupções dos mesmos são acionadas pelos espíritos da natureza, que compreendem essa ciência na sua profundidade. A erupção é uma descarga da pressão intraterrena do grande calor do núcleo, de onde a pressão faz sair as lavas incandescentes, por vezes fazendo alguns estragos, como se pode constatar na história de Herculano e Pompeia, na Itália, onde pereceram mais de 100.000 pessoas e animais. Ali foram reunidos os que tinham de passar por aquela prova, para que se cumprisse a lei. E os animais, deviam a lei? Não, no caso dos animais não eram dívidas, mas meios de fazê-los progredir. Isso acontece sempre, como nos matadouros, nos desastres ou morte causada pelos incêndios nas matas. Em tudo se encontra o comando dos espíritos, como se eles fossem instrumentos da lei, que se cumpre infalivelmente. Há muitos casos, como no da escada, referido por O Livro dos Espíritos, em que os espíritos encarregados desses fatos agem indiretamente, como sendo os senhores do karma, espíritos encarregados de executar a corrigenda. Os próprios espíritas, que têm mais recursos de saberem mais que os outros religiosos sobre a vida, devem estudar mais, para melhor compreenderem o cumprimento das leis de Deus. Em certos casos, os espíritos agem diretamente, como no caso do vulcão, e em outros, indiretamente, como no exemplo da escada. Por esses exemplos, podes deduzir outras ocorrências, que são infinitas. As convulsões geológicas da Terra, desde eras remotas, são acionadas pelos agentes do karma, ou seja, espíritos encarregados de tal execução. Com a evolução da humanidade, esses acontecimentos vão se aliviando, de sorte a desaparecer por completo e estabelecer o reino de Deus no mundo em que habita. Quanto mais atrasada a humanidade, mais bruscos os fenômenos. Os espíritos evoluídos têm plena ação sobre a matéria, porque para isso foram treinados no mundo espiritual pelos engenheiros siderais. Em todos os acontecimentos em favor do cumprimento da lei, quando os homens passam por certas penas, certamente que os espíritos encarregados de tais fenômenos estão operando, direta ou indiretamente, porque somente eles entendem o que deve ser. Mas é bom que se conheça o valor de um justo, como se refere a Bíblia Sagrada, no caso de Sodoma e Gomorra. Os anjos pediram à família de Ló para sair da cidade, que iria ser destruída por eles. Acrescentaram mais oxigênio ao ar e a cidade pegou fogo, sob a ação dos pensamentos inferiores que eram em demasia. Do atrito dos elementos, surgiu o fogo, para cumprir as leis e a população passar pela prova que ela mesma criara. As paixões ali, naquelas cidades, passaram dos limites e a prova chegou para a população, ficando livre o justo, pela justiça de Deus. Se te queres livrar ou aliviar o peso que carregas nos ombros, por faltas cometidas, procura o amor, mas não ame somente aos que te amam, porém, da maneira ensinada pelo Evangelho. Ei-la se amais aos que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os ímpios amam aos que os amam. Lucas 6:32. Se o amor cobre a multidão de pecados, certamente que ele alivia o nosso fardo e faz leve o jugo da lei. A matéria tem vida, mas é dirigida pelas inteligências, agentes de Deus. Balneário Gaivota, 21 de janeiro de 2022. Por feijão.
Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.